Olá, começando mais um programa Papo Coaching. Esse programa que foi criado e desenvolvido para levar até vocês informações relevantes e importantes para o seu crescimento pessoal e profissional, por que não dizer para a sua qualidade de vida. E já passando para agradecer todo mundo que nos acompanha pela TV Sete Lagoas, pela TV Jornal da Cidade de Pouso Alegre e pela Rede Fox TV. E todo mundo também que nos segue pelas nossas mídias sociais. Se você ainda não faz parte, vem logo. @hajacerto. Venha compor esse time que cresce a cada dia e deixa sugestões de novos temas e interage com a gente, que é muito importante para a gente. Gente, hoje o nosso tema é o seguinte: o nome do nosso tema é assim: Cuidado, homens. Não cuidado com os homens, tal, é para os homens terem mais cuidado. E eu estou trazendo o nosso grande guerreiro aqui, né, de todas as situações que a gente pede a colaboração dele, ele está sempre pronto a nos ajudar. Willy, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Obrigado, meu amigo. É sempre um prazer aí participar com você e com seus telespectadores aí desse programa aí tão importante aí, né, socialmente, né, para tratando aí de vários temas aí relevantes aí, né, sempre importante. Willy, eu fico muito à vontade para trazer você, porque toda vez que você participa, o feedback dos nossos teleweb espectadores é muito bom. Tanto na TV, o pessoal falando e tal, como na internet também, o que a gente recebe de elogio, de colocação, de parabéns pelas suas colocações, que são sempre muito assertivas. Willy, e hoje a gente falou do setembro, do outubro, né, de todas as cores, vamos falar. E a gente vem agora falar do Novembro Azul, que eu entendo que todas as demandas da sociedade são importantes. Mas para o homem, né, o que acontece hoje, eu vi estatística, que é o seguinte: o homem está morrendo 8 anos antes das mulheres, justamente por não se cuidar, né, por não cuidar do corpo, não cuidar deles próprio, né? Como que você vê isso? Você que trabalha com gente o dia inteiro, que trabalha tanto, a gente falou da mamografia, falou de outros assuntos aqui em outros momentos. E como você vê isso em relação aos homens, dessa falta de cuidado deles? Então, nós temos aí vários componentes aí que vão trazer essa justificativa, né, a explicação dessas estatísticas, né? Elas têm até diminuído bastante, né, em relação aí a anos anteriores, de maneira geral, mas ainda é muito grande, né? Por quê? Porque o homem, né, em tese, né, é aquele que busca, né, o sustento da maior parte ainda das famílias, então ele não pode parar, né? Ele tem que estar sempre trabalhando, ele tem que estar sempre buscando, né, esses benefícios, e aí faz com que ele não tenha tempo ali para parar, né, para se cuidar. Diferente um pouco das mulheres, nesse caso, né, que sempre estão preocupados com a sua saúde, com a saúde dos seus filhos, né, acabam levando as crianças no médico, né, e acabam se consultando também, né, os homens, por essa demanda, né, de trabalho incessante, acabam se descuidando um pouco mais. E tem também o aspecto, né, da parte, vamos dizer assim, né, cultural, né, homem não chora, homem, né, homem não sente dor, né, e aí acaba que a gente vai também, por outro lado, negligenciando nosso cuidado, a nossa saúde, entendendo que vamos dizer assim, só vamos buscar esse suporte quando está no último nível, né, de dor, no último nível, realmente, quando você pifa totalmente para buscar ajuda. Eu vejo o seguinte: esse detalhe que você citou aí, do homem suportar a dor, né? Na verdade, não suporta nada. Deixa o homem ter um parto lá, que você vai ver o tanto que o cara vai chorar, né? A gente só faz imagem que suporta, né? E o que eu vejo é o seguinte: o que é muito importante também é que, se eu não estiver bem, eu não consigo fazer tão bem para as pessoas. Então, aí vem da grande importância de eu me cuidar, de eu realmente tratar da minha saúde, porque senão eu não cuido da minha família, eu não cuido dos meus filhos, e eu acabo deixando, de certa forma, a vida um pouco mais cedo, se eu não me cuido. Porque, principalmente no Brasil, que as pessoas estão muito preocupadas, estão pouco preocupadas com a alimentação, né, com qualquer coisa,
E aí não adianta dar desculpa. Ah, tem gente que fala o seguinte, não, é porque cuidar fica caro, alimentação saudável é mais caro. Gente, o que acontece é o seguinte, quanto mais natural você for, mais saúde você vai ter, mais saudável você vai ter. Então não dá para arrumar desculpa, né? Tem uma camisa do Haja Certo que eu gosto muito, que é aquela, seja bom em desculpa e não vai ser bom em mais nada. Né? Então eu vejo nessa linha de raciocínio que os homens acabam falando assim, ah, mas se eu não fizer as coisas, se eu não trabalhar, eu não coloco alimento em casa, e é importante sim. Eu acho que o homem, uma das funções do homem é ser provedor da família, mas ele precisa prover, ele precisa ter tempo de qualidade com a família também. Então ele se ocupa do trabalho, mas ao mesmo tempo também ele tem que cuidar dele, porque esse corpo aqui a nossa nave, é o que carrega nosso espírito, né? Então ele precisa estar saudável, porque senão você não vai viver bem. E o que a gente vem acompanhando, principalmente nos executivos, a pessoa entra em tanto trabalho, em tanta coisa, eu participo muito disso, eu faço muito mentoria de executivo, e eu vejo então que esse pessoal trabalha muito, é verdade. Só que eu sempre dou essa agulhada, eu falei assim, e a saúde, como é que você está? Você está se cuidando? Você está se vendo? E sempre eu escuto que, eu vejo o básico, mas jogo com o segundo momento. E aí, às vezes, o segundo momento pode ser tarde demais, né, Will? É verdade. E nessa dinâmica, né, de cuidados aí, hoje, nesse mês em particular, nós estamos tratando aí sobre o Novembro Azul, que tem um enfoque aí no câncer de próstata, né? O câncer de próstata é um dos principais aí que acomete o homem, assim como da mulher aí. Tem a questão da mama, do ovário e outros, né? Mas são, vamos assim, o que chamam mais atenção. E aí, realmente, vamos dizer assim, um apelo para o público masculino, né? Da busca desse tipo de, vamos assim, de prevenção, né? É fato, né? A gente fala aí do polêmico, né? Toque, né? O pessoal fala aí para poder verificar se a próstata está inchada, né? Mas existem vários outros sinais também, outras formas de você acompanhar isso, né? A mais simples aí, né? Mais rápida, né? Seria o PSA, que é um exame de sangue, né? Que você vai identificar algumas alterações. Não é o exame mais, vamos dizer assim, fidedigno no sentido de mapear isso, mas é um indicador importante, né? E é fácil de fazer, é rápido, né? Faz junto com o hemograma, aproveita para ver outros parâmetros também, né? Existem outros parâmetros clínicos, por exemplo, se você está com dificuldade de urinar, está urinando em jatos, pode ser que a próstata esteja realmente inchadinha ali, né? E esteja apertando o canal da uretra e tenha, então, oferecendo dificuldade na micção, né? A dor, né, na região em si, dificuldades também na relação sexual, uma série de outros fatores que vão também trazer indicativos não só do câncer de próstata, que é o foco aí desse mês, mas de outras patologias. E é isso que eu queria também salientar aqui, que a gente conversou até um pouquinho antes, né, sobre essa proposta, de dizer que o cuidado com a saúde do homem, né, em particular, ele vai muito além do câncer de próstata, né? Então, acho que se ele estiver cuidando, como você bem falou, da alimentação, fazendo atividade física dentro do possível ali, como a gente já conversou em outro momento, boas práticas aí de maneira geral, acabam também corroborando com todo esse conjunto aí de fatores para que eles sejam minimizados, mitigados, ou que a sua probabilidade, né, de ocorrência seja menor. É verdade. O Willi, e você falou um negócio interessante, que é o seguinte, por exemplo, você tem lá o exame PSA, que pode ser um sinalizador para você, mas não dá para fugir do exame de toque. E muitos homens são resistentes a isso, né? Assim, é interessante porque de certa forma, humilhante, né? Você vê alguém te tocar, um cara que você não conhece, não sei o que e tal. Como diz o outro, no primeiro encontro o cara já te toca. É complicado. Mas é um negócio que é o seguinte, é necessidade. Ali você tem uma apuração, é lógico que tem profissionais e tem profissionais. Então procure um profissional de referência que saiba o que está fazendo, né, para você, senão você vai ter um exame de toque, de repente você tem um laudo falso lá, que é um outro problema.
Então, e isso, gente, não tem que diminuir a masculinidade de ninguém. É importante citar isso. Eu lembro quando o homem não usava rosa, né? Tinha aquele preconceito que o homem não podia usar rosa porque afeta a masculinidade. E o próprio time do Atlético Mineiro, ele fez uma camisa rosa. E aí o pessoal rival do Cruzeiro ficava gozando, lá, tá vendo? Eles estão rosa porque não são homens, não sei o que e tal. Essa hipocrisia que existe, que chega a ser uma brincadeira, mas tem um lado da maldade dela também. E eu vejo o seguinte, o homem ele tem que entender que é o seguinte, não é como ele comporta que interessa o que ele é. Né? O que ele faz é importante. Agora, se ele está se cuidando, por exemplo, tem muito homem que acha que é o seguinte, é a mulher que se cuida, né? E o homem não se cuida. Claro que ele precisa se cuidar. A gente sempre brinca na mentoria que você tem que estar bem. Tanto é que no próprio avião fala, né? Em caso de despressurização, máscaras cairão, coloque primeiro em você, para depois você ajudar alguém do lado que precisa de ajuda. Porque se você não estiver bem, você não consegue cuidar. E o homem, como provedor da casa, como provedor, ele tem que dar a referência para os filhos, né? Do trato de como ser homem, de como ser pai, tudo isso. E, ao mesmo tempo, também, ele precisa fazer hegemonia junto com a família. Né? Ele precisa tratar isso tudo, ele com a mulher, a convivência, o trato familiar, que se perdeu muito. Né? Hoje todo mundo sai para trabalhar, deixa os filhos com a babá, deixa o filho na escola, e perdeu muito essa referência. E o homem parou de se cuidar. Aliás, o homem se cuidava muito menos, né? Igual você falou. Você fala por amostragem mesmo que o homem passou a se cuidar mais, né? Mas ainda é pouco, né, Will? Ainda falta mais sensibilidade do homem para tomar conta dele mesmo, né? Isso aí. E aí, hoje, o que a gente vê também talvez, vamos dizer assim, né, um cuidado muito voltado para ainda, né, para a parte estética, para a parte física, né, no sentido geral. Então, tem pessoas que acham que, por exemplo, né, estão em busca aí do corpo perfeito, em busca de uma situação, né, ideal, mas exteriorizada, não está falando de saúde, né, está falando de aspecto, que é bem diferente uma coisa da outra, né. É legal quando vem as duas coisas juntas, né, mas, enfim, acabam tomando medicamentos e outros que, vamos dizer assim, não só, né, não auxiliam a saúde, como prejudicam, né, e acho que estão extremamente saudáveis, né, por estarem robustos, muitas vezes, né, um aspecto ali, né, rústico, né, vamos botar assim, né, e no final das contas também estão prejudicando a questão da saúde em função disso. É a questão E aí, quer dizer, dá uma falsa sensação, né, na verdade, que está dá uma falsa sensação de estar cuidando dessa, né? Não, eu cuido da minha saúde, né? Eu tomo isso, tomo aquilo, faço não sei o quê, e às vezes você está em atividades físicas, eu não vou citar aqui coisa, porque, né, para não gerar polêmicas, né, mas determinadas atividades físicas, elas são prejudiciais, a atividade física como toda é ótima, né, é fundamental, mas algumas delas realmente não são tão adequadas a todas as pessoas, né, certos suplementos também tem que ter bastante cuidado, né? Tem suplementos ótimos aí para melhorar, a gente acaba, a partir dos 40, né? A gente perde aí praticamente 1% de testosterona ao ano, né? E também vai perdendo massa muscular mais rápido. Então, musculação, atividades físicas e suplementos, muitas vezes, são necessários mesmo para a gente manter um processo muscular, né, saudável. E aí tem uma gama de outras questões, né? Mas tem que ter cuidado com esses suplementos, né? O pessoal suplementa com outras questões, outras medicações que talvez não sejam tão legais assim para a saúde, né? Então, assim, a gente vê que há essa busca, né, ainda que por uma questão física, é até interessante, né? Mas também tem os seus prejuízos, né? Não sei se você queria falar um pouquinho sobre isso. Não, mas é isso mesmo. É o tal da casca, né? O pessoal cuida muito da casca e você é sempre pontual, né? Você para não gerar polêmica e tal. Mas a gente acaba trazendo essas informações e eu vi um negócio, e aí nada melhor que você pontuar as coisas. Eu vi um negócio interessante com o Lai Ribeiro uma vez, que é o seguinte: uma lâmpada, antes dela queimar, ela está acesa com a máxima luminosidade possível. E aí, daí a pouco, ela queima. Então, a gente tem que viver assim também.
A gente tem que viver intensamente. Ah, mas as pessoas começam assim, mas eu estou envelhecendo, agora eu não posso fazer caminhada, não sei o que e tal. Não, gente, você tem que se cuidar para você envelhecer com qualidade. É lógico que você não vai abusar do seu reflexo, por exemplo, que a gente sabe que diminui, vai diminuindo. Você está envelhecendo, suas células estão envelhecendo. E aí é o seguinte, por que que você está envelhecendo? Justamente porque você não se cuidou, você não fez a reposição necessária. E eu vi uma coisa interessante, Willy, que é o seguinte, existe uma diferença gigante entre vitamina e hormônio. Vitamina é uma coisa que seu corpo não produz, por exemplo. A vitamina C. Seu corpo não produz vitamina C. Há alguns bilhões de anos o corpo falou assim, não vou produzir mais e não produz. E são poucos animais que não produzem. O homem, se eu não me engano, são 2 ou 3 só que não produzem, e o homem é um deles. Então, o que você precisa? Você precisa de absorver a vitamina C para você se cuidar contra as doenças, escorbutos, vários tipos de doença que pode ser acometido. E hormônio não. Hormônio é coisa que seu corpo produz. E o que acontece com a alimentação ruim, até com o tempo de vida mesmo, desgastante, tudo isso, você acaba diminuindo a produção disso. É onde você falou, por exemplo, acima dos 40, você perde lá 1% da testosterona no ano. E entre outros, né, entre outros hormônios, você vai se debilitando em relação a isso. Existe hoje tecnologia, existe chip, pallets, né, que fazem essa reposição, só que tudo, gente, precisa, a diferença do veneno para o remédio é a dosagem. Então, tudo precisa ser avaliado por um médico sério, né, ser acompanhamento, para você fazer isso de uma forma que seja benefício. Que lá na frente você vai falar assim, putz, por que eu fui fazer aquilo? Né? Eu acho que a gente tem que arrepender de ter tentado uma coisa e não ter dado certo, e não de não ter tentado. Tem muita gente que fica naquela história, se eu tivesse me cuidado, se eu tivesse, e não faz nada. E a vida vai passando. Então, é lógico, quanto mais sensato você for para as suas decisões, é lógico que você vai colher melhores frutos. Mas você precisa ser energia ativadora. E o mais importante é o seguinte, você conhece você mais do que ninguém. Então, você sabe o que você está, como é que você está se comportando. Você conhece você de ontem e você de hoje. Então, você sabe assim, peraí, ontem eu conseguia fazer isso, hoje eu não consigo. Por quê? Porque eu estou sedentário, porque eu estou me alimentando mal, eu estou consumindo muito bebida alcoólica. Então, tudo isso aí são fatores que você precisa avaliar. Né? E tem gente que é o seguinte, ela engana ela mesma. Ela fala assim, eu nem estou bebendo. Não, eu tomei só um copinho ontem. Na verdade, ele tocou vários copinhos, mas aí ele quer se enganar. E aí não tem jeito, a conta chega, né? É mais ou menos nesse sentido, assim, também, né? Bom, e é isso. E enquanto a gente estava falando, já falamos alguns aspectos importantes, né? Nós temos que ter cuidado muito aí com essa questão também hormonal, como você falou, questão intestinal, né? Tem gente que não dá muito importância a isso, mas a gente já conversou até em outros momentos aí, você em algumas postagens suas que eu vi, né? Fala sobre essa questão do intestino também, muito importante nessa microbiota. O homem geralmente não liga muito, pelo menos um remédio de verme, de vez em quando tem que rolar, né? Mas efetivamente tem muitas outras coisas que têm que ser trabalhadas no intestino, parte inflamatória, enfim, alimentação. E uma coisa que a gente não falou ainda, né, que é a parte psíquica, né? Então, o homem tem uma resistência muito grande. Eu, como psicanalista, a gente atende aqui alguns colegas, né, e tal, mas o homem tem uma dificuldade muito grande em atuar na parte psíquica, né? Primeiro que ele já tem dificuldade realmente de se expressar, de falar, né? Não que com os amigos, na brincadeira ali, alguma coisa é o normal, né? Mas quando vai falar alguma coisa mais profunda, alguma coisa, já tem mais dificuldade. E segundo é investir nisso, né? Acho que todos nós temos dificuldade, né? De pegar ali e falar assim, não, vou investir na saúde mental, né? A maioria acha que isso é bobagem, é coisa de mulher, né? Que ele está bem, que ele não precisa disso, investir um recurso, um dinheiro nisso, que poderia estar, como você falou, né? Vai lá num barzinho lá, tomar uma cerveja, e ali ele se resolve, né? Um copinho de uísque, ele vai resolver o problema dele. Então, essa eu acho que, além das barreiras de saúde física, né, de exames e outras coisas, eu acho que a parte psíquica tem sofrido ainda mais, né?
E nós estamos em várias mudanças, né, sociais, né, onde o papel do homem na sociedade está sendo bastante atacado, né, vamos botar assim, né, bastante modificado, e essa identificação está cada vez mais complexa, né, além de todo o conjunto que a gente já tem. Então, acho que também é um aspecto fundamental, né, a parte psíquica, né, ser trabalhada aí. E isso é importante que você está trazendo, porque é o seguinte: tem um ditado que é assim: você não consegue mudar o seu passado, mas você consegue fazer um futuro diferente a partir do seu presente. Na saúde, isso aí tem uma relatividade. Por quê? Porque se você fez errado a vida inteira, e agora você fala assim, não, a partir de agora eu vou consertar. Perfeito. A partir de agora vai ser menos pior. Mas a conta vai chegar. Né? É uma contabilidade. A conta vai chegar para você. Então, se você estiver tratando disso, lógico que vai ter um efeito menor. Então, tem gente que vira para mim e fala assim, ó, olha, hoje eu cuido da minha saúde, mas eu não estou bem ainda não, porque eu faço direitinho, eu parei de beber, eu como só comida saudável, não sei o que e tal, mas minha saúde não é perfeita. É claro, é contabilidade. O seu corpo, ele deu jeito até então. E todo o envelhecimento, todas as rugas que você criou, foram em função de como você vivenciou sua vida, né? E a parte espiritual é muito importante disso, não só ela, como a parte mental em si também. Porque a mental é o seguinte, é aquela triade lá do que a gente é. Você é fruto do meio que você vive, então cuidado onde você está andando, né? Comece a andar em lugares que sejam bons, que sejam de bom contágio para você. Você é fruto do que você se alimenta, a gente está falando disso aqui nessa live, né? Como que você absorve isso, como é que você preserva a sua saúde, e você é feito do que você acredita que você é. E partindo do básico, que você é uma centelha divina, então você tem uma capacidade muito grande de se superar, de fazer muito melhor. Então, por que as pessoas ainda relutam em cuidar delas mesmas? Em ter uma saúde, ser mais saudável? E isso é benefício próprio. Então, assim, o homem precisa entender, e essas campanhas de mês a mês, em cada mês falando de uma situação que é importante, né, tratar disso, mas no Novembro Azul é importante demais os homens aproveitarem esse movimento para não só em novembro cuidar dele, mas o ano inteiro se cuidar, né? E principalmente no exame de toque, que é recomendado de tempos em tempos. Então vai lá, faz o toque, faz amizade com o seu médico, e por aí vai ser feliz, né? Não deixa isso afetar a sua masculinidade, vamos falar assim, né? É verdade. Eu fiz meu mestrado, né? É um mestrado na área de radioproteção e dosimetria, né? Uma aplicação bem direta aí na área de saúde, né? Então, eu tive a oportunidade de fazer alguns estágios em alguns hospitais de referência e tal, nessa área de radioterapia, de terapias, né, com exames, né, com radiação. E eu posso afiançar, né, embora, felizmente, né, não precisei passar por nenhum desses processos, né, que o tratamento, vamos dizer assim, avançado de um câncer de próstata, por exemplo, que é o caso que a gente está falando aqui, ele é extremamente complexo, né, quando em estágio avançado, né. Então, é danoso, né, enfim. E necessário, lógico, mas realmente danoso. Agora, quando é identificado, como todos os outros que a gente falou, da mama ou qualquer outro, né, é processo que surgir aí uma câncer, né, quando é tratado precocemente, ele tem uma chance, assim, de 99% enfim, de ter sucesso ali no seu tratamento. As intervenções, muitas vezes, nem são cirúrgicas, em alguns casos, né? Então, assim, esses cuidados, seja com esses, vou chamar assim, indicadores, né, indiretos, ou com um indicador direto, seria um exame específico, né, no caso da próstata, na região da próstata, enfim, são fundamentais, mas só vão ser observados, efetivamente, se você tiver uma rotina de fazer pelo menos um check-up, né? Um check-up aí periódico. Quanto mais a gente fica maduro, maior, né, ou menor seria, né, o intervalo que a gente deve fazer esses check-ups, né? Um tempo atrás, anualmente, agora, de repente, alguns exames
né, específicos, talvez semestralmente, aí tem que conversar com o médico direitinho, né, para buscar isso. E uma outra questão, aproveitando falando de médico, né, é fundamental que os médicos específicos sejam consultados, mas um outro médico que a gente também tem um pouco de receio, assim, entre aspas, né, não é bem receio, mas resistência, é o geriatra. Então, eu estava conversando isso com os colegas médicos em outro momento, sobre isso, e o pessoal acha que o geriatra é só para o camarada que já está com 97 anos. Não, o geriatra é um profissional que vai auxiliar você, através de um acompanhamento periódico, a envelhecer bem, com qualidade de vida, como o nosso amigo falou. Então, é importante ali, eu não sou médico e também não vou definir datas ou períodos para que isso aconteça. Mas é importante que quando se buscar, né, essa interação maior em check-ups e tudo mais, consultar o médico e falar, pô, será que já está na hora de eu começar a trabalhar com geriatra? Né? E aí o pessoal, não vou não, porque geriatra é coisa de velho, né? Pediatra é coisa de criança, né? Geriatra é coisa de velho, eu não sou velho ainda, né? Mas, na verdade, a gente tem que consultar esse profissional precocemente para que a gente tenha, né, uma vida, vamos dizer assim, na terceira idade, na melhor idade, como o pessoal costuma falar, né, com uma melhor qualidade de vida. Não esperar chegar lá na frente com uma porção de problemas que você poderia ter evitado, né, para poder começar a tratar, né? Então, essa é uma outra dica aí importante. Importantíssimo. É aquele negócio, né? Tudo que você consegue, por exemplo, se você vai começar uma briga, você começar uma briga com um cara mais fraco é melhor do que começar com mais forte, né? Então, com a doença é a mesma coisa. Se você descobre ela antes, e como é que você descobre a doença antes? Se você investiga. Porque muitas vezes o corpo ele vai tentando combater aquela doença, mas de repente ele não é eficiente. Por quê? Porque você não cuidou dele. Você não se alimentou como deveria, por isso que a doença entrou no seu corpo. Então, assim, lógico que você tem doenças hereditárias, tudo bem. Mas a maioria das doenças é porque você provocou ela em algum determinado momento. Você deixou o seu corpo fraco para que aquilo se instalasse em você. E aí o que acontece? O corpo vai tentando, é natureza. Ele vai tentando com os métodos dele. Se você não descobre isso, chega uma hora que está muito complicado. E aí o tratamento é muito agressivo, existe um trauma muito grande, né? Então, quanto antes as pessoas descobrirem isso, e aí a necessidade do exame, a necessidade de se cuidar, a necessidade de investigar, porque o que a gente fica vendo é o seguinte: o médico não quer o seu mal. Não, eu não vou no médico, não, porque senão ele descobre uma doença que eu não tenho. Claro que não. Ele está ali para te ajudar. Né? Essa é a função do médico ali. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pôr a mão na consciência e lembrar que não é só com a gente, é toda uma família, são pessoas que gostam da gente. Então, assim, a gente tem que trabalhar essa humanidade onde a gente se inclui nela. E isso é imprescindível. Meu amigo, olha só, o papo quando é bom, o nosso tempo voa, né? Com você, então, tanta informação relevante, importante que você traz para a gente aí. Eu adoro falar com você sobre vários assuntos, né? Não só aqui pelo programa Papo Coach, né? Mas, enfim, pela vida. E a gente já está caminhando para o final do programa. Eu queria que você deixasse as suas mídias sociais novamente, o pessoal que quiser interagir com você, quiser conversar com você mais sobre esse assunto também. Fique à vontade, o espaço é seu. Bom, então, eu que agradeço aí mais uma vez o convite aí. É sempre bom aí trocar essa experiência com você aí, né? A gente aprende muito também, né? E aqui, né, para fechar aí o nosso tema, a outra questão final, né, é a busca das terapias complementares integrativas, que é o que a gente faz aqui, né? Então, a acupuntura, né, que na verdade que é uma das minhas atividades aqui, atividades físicas energéticas, como o yoga, algumas artes marciais também são bem interessantes, né, para a produção aí também de endorfinas, para a melhoria até mesmo da testosterona. Enfim, outras técnicas, né, como a ozonoterapia, para questões de dor e desinflamação, e todo um conjunto de outras técnicas, né, até mesmo a masoterapia, que eu achava antigamente tinha um preconceito danado, isso aí besteira, não serve para nada. Hoje a gente vê tão importante, né, essa questão.
Enfim, e é o que a gente aborda aqui, dentre várias questões, né, a parte psíquica e tudo. Aqui no nosso espaço aqui chama-se Amar Terapias para a Vida, vocês podem achar aí no Instagram, tá? E fica aqui no Rio de Janeiro, e para aqueles que eventualmente precisarem de alguma informação, mesmo que não estejam no Rio, né, como o nosso programa aí passa aí no mundo todo, né, mas veiculado, acho que particularmente aí na região de Minas Gerais, também fico disponível aí pelos contatos aí, por mensagem, enfim, e sempre possível a gente responde aí o mais breve possível. Um grande abraço para vocês e para você, meu amigo. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você, sucesso para você sempre aí. Obrigado pela sua colaboração de sempre. E você tenha uma vida próspera, igual você traz para a gente essa prosperidade de informação aí, tá bom? Gente, a gente vai chegando ao final de mais um programa Papo Coach, esse programa especial de Novembro Azul, para você, homem, se cuidar de verdade, para você cuidar da sua saúde, de forma que você permita ter uma vida mais ampla, mais duradoura e mais saudável. Isso é importantíssimo. Basta que você queira fazer isso, está na sua mão. Então é importante, se cuide, vai lá, vai no médico, olha lá tudo direitinho e não procrastine em relação à sua saúde, não. Faça isso de forma positiva. E o programa Papo Coach vai ficando por aqui. A gente agradece mais uma vez todo mundo, todos que nos acompanharam aqui, pela TV Sete Lagoas, pela TV Jornal da Cidade de Pouso Alegre e pela Rede Fox TV. E todo mundo que nos acompanha pelas nossas mídias sociais, @hajacerto. Se você não faz parte, vem fazer parte com a gente. E nós ficamos por aqui. O programa Papo Coach sempre trazendo para você informações relevantes e importantes. Se despede e a gente se vê por aí no próximo programa pela internet. Um grande abraço, tchau.